Já de volta com o Estúdio Sat, nós estamos recebendo o quiropraxista Juliano Silva. E aqui, esse daqui que já está deitadinho, gente, é meu editor, top de linha, o Francisco, que já sempre, o Francisco é nosso modelo aqui, eu adoro o Francisco. Doutor, deixa eu te falar, o Francisco, ele é editor de imagens, então ele passa muito tempo sentado ali no computador e nem sempre numa posição tão adequada como deveria. O senhor já pegou aqui nele no intervalo, o que o senhor já sentiu? Então, aparentemente, pelo que eu pude perceber, o Francisco ele tem uma limitação aqui na região cervical, né, da coluna dele, na parte mais alta dela, né, e eu pude perceber também que ele tem uma alteração aqui no quadril dele, do lado esquerdo, também não se articula, não trabalha de uma maneira tão correta, né. As demais regiões aqui até apresentam pequenas alterações. Mas como é uma primeira vez que ele passa por uma avaliação e por um ajuste quiroprático, o ideal seria que nós trabalhássemos áreas poucas áreas, exatamente porque pós-ajuste o paciente pode ter algumas sensações, né? Ele pode sentir um pouquinho de desconforto, não é muita dor, um pouquinho de sonolência, um pouquinho de cansaço. E aí, como ele ainda vai trabalhar, então é melhor a gente trabalhar com ele um pouquinho mais leve. Tá bom, então bora lá, para onde que eu chego? Não, perfeito. Então assim, depois de avaliar ele, a gente precisa primeiro fazer uma correção nessa região. Para fazer essa correção, o Francisco ele vai virar de lado com o lado esquerdo para cima. Isso aí. A gente vai posicionar ele um pouquinho aqui. Bem solto. Isso, a gente vai apoiar a sua cabeça. Deixa eu ajeitar meu amigo aqui. Pronto. Jóia. Eu vou precisar trazer ele um pouquinho mais para frente da maca. Por quê? A coluna mais importante aqui nessa história é a minha. Então eu preciso que a minha coluna também esteja bem para poder continuar cuidando dele. Então, o ajuste dele vai ser um ajustezinho bem suave. A gente vai só fazer uma pequena carga. E aí, pronto. Fizemos uma correção da pelve dele, então, aqui do lado esquerdo. E agora a gente vai checar, vai voltar para a região cervical. Para isso ele vai deitar de peito para cima, né, Francisco? Aqui. E aí, eu só preciso checar mais uma vez. Algumas vezes quando a gente corrige uma área da coluna vertebral, a outra já se adapta e não tem necessidade de fazer uma segunda correção. Então a gente sempre checa, mesmo depois de ter avaliado uma primeira vez. Mas aqui continua a alteração dele. Então, para essa correção é bem simples. Vai fazer uma pequena inclinação. Ele vai colocar as mãos em cima da barriga. Isso. E pronto. Gente, eu acho que para quem trabalha assim... Perfeito. Ótimo. É do místico já? Tá relaxada, é? Perfeito. Daqui a pouquinho o Chico já vai para casa, então muito obrigada, tá, Chico, pela tua participação aqui. Passa ali, ó, com a produção para receber teu cachê, tá, amigo? E, doutor, a partir de que idade é indicado que a pessoa já procure um quiropraxista? Ótimo. Na verdade, desde recém-nascidos, né? Recém-nascidos, né? Lá na clínica tem vários pacientes que tiveram filhos e que a gente já checou a criança nos primeiros dias de vida. Minha filha, por exemplo, precisava de um ajuste e a gente percebeu isso já no 4º dia de vida dela. Né? E fizemos uma correção. Até eu acho que no parto, né, pode acontecer ali alguma coisa. Interessante isso que tu comentaste. Existe um estudo que foi feito lá nos Estados Unidos, onde eles descobriram que 82% das crianças que nascem de parto cesariano apresentam subluxação vertebral da primeira vértebra cervical. Né? Subluxação vertebral são esses desalinhamentos, né, que irritam um pouquinho a medula espinhal do ser humano, né, e causam uma falha nessa comunicação entre o cérebro e o corpo, e que precisam ser ajustadas. Então, já o bebê, no parto cesariano, pode apresentar esse tipo de alteração que pode ser corrigido. Mas o ajuste em criança é totalmente diferente do que a gente trabalhou com ele. São pequenos toques, pequenas pressões. A criança normalmente não chora, não fica irritada, é algo bem suave mesmo. Eu vejo muito senhorzinho e senhorinha também visitando os quiropraxistas. Na verdade, o que acaba acontecendo? Como a quiropraxia no Brasil é algo muito recente, é algo muito novo, né? Então, boa parte dessas pessoas não tiveram os cuidados e as informações que precisavam, né? É muito comum lá no consultório encontrar pessoas que trabalharam muito tempo na roça, aqui no Amazonas lida com juta, essas coisas. Então, judiaram, né? Maltrataram bastante a coluna.
e hoje eles precisam de ajuda para conseguir uma melhor condição, exatamente para viver, né? Para ter uma qualidade de vida melhor. Né? Então a gente entra nessa questão, ajudar na qualidade de vida das pessoas. Inclusive quero mandar um beijo, acho que eles estão assistindo, meu tio Caetano, minha tia Ana, eles vão direto lá com o senhor, né? Sim, exatamente. Dar um jeitinho aí. Minha mãe Socorro também que está assistindo, já foi lá com o doutor. E é importante realmente salientar essa questão que o doutor ainda disse no começo da entrevista, que você precisa procurar um quiropraxista antes de sentir, é bom que você procure antes de sentir. Mas como normalmente, né, nós só vamos ali ao médico quando a gente está sentindo já alguma coisa, normalmente, infelizmente, isso não acontece, né, doutor? A questão também toda está voltada para quem você vai procurar. Procure sempre um bom quiropraxista, alguém que tenha um curso, que seja especialista na área. Aconteceu em 2016 um acidente com uma modelo, o senhor soube disso? Sim. Que ela lesionou. Eu acho que foi nos Estados Unidos, ela procurou um quiropraxista e disseram que depois dessa procura, depois que ela foi lá, que ela faleceu. Mas ainda não está comprovado isso, Não, né, na verdade não. É porque o que aconteceu assim, ela teve um acidente durante um ensaio fotográfico, né? E sofreu essa queda. Depois dessa queda, ela acusou bastante dor na coluna cervical e procurou um médico. Esse médico fez uma avaliação com ela, né? E disse que não tinha nada de errado. Quando ela foi ao quiropraxista, ela relatou a mesma dor e ele procedeu com ela uma vez. E aí então, se eu não me engano, isso tudo foi no intervalo de 6 dias. 3 dias depois de passar no quiropraxista, ela deu uma entrada no hospital e aí passou um período curto de tempo e aí veio a falecer. Então se descobriu que ela teve um pequeno AVC, um pequeno derrame isquêmico, né? Na verdade, o que se sabe, né? Não foi uma lesão da artéria vertebral, que é a que passa por dentro da coluna, que pode ser algum problema relacionado ao mau cuidado do quiropraxista, né? Foi relacionado a uma lesão da artéria carótida, que é uma artéria que leva sangue para o cérebro, assim como a vertebral, e que se desprendeu um coágulo dessa região e ocupou o cérebro dela e causou essa lesão, né? Então, assim, o cuidado de quiropraxia ele é extremamente seguro, né? Se você procurar na história, a quantidade de acidentes com quiropraxistas são mínimos. Porém, se você procura alguém que não tem uma certificação ou que não tem uma educação adequada, que é muito comum você ver, eu mesmo, voltando ao assunto da academia, às vezes tu encontra alguém lá, um senta, outro vai lá e torce o pescoço do outro. Então, você se coloca em uma situação de risco desnecessária, né? Porque a tua coluna vertebral é uma estrutura que protege a área mais nobre do teu corpo, que é a medula espinhal, que é quem liga cérebro e corpo. Tanto que um acidente com a coluna, com a medula, né, você perde função de órgãos, você perde movimentos e muitas vezes perde a vida por conta disso. É verdade. Doutor, então quem quiser encontrar, como é que faz? Joia, a gente atende aqui no Parque 10, né, na Rua 31, né, do Conjunto Castelo Branco. Existe um site, né? Você estava falando como encontrar um profissional graduado, né? Existe um site que é nacional da Associação Brasileira de Quiropraxistas. É o www.quiropraxia.org.br, quiropraxia.org.br. Lá vai ter uma opção Encontre Quiropraxista, você encontra inclusive todos que estão em Manaus e em qualquer parte do Brasil que são graduados. É a maneira mais segura de você procurar um profissional que vai te avaliar. E observação, nem toda pessoa que procura um quiropraxista precisa de um ajuste quiroprático. Então, quer dizer que sempre que você vá num quiropraxista, você vai deitar numa maca e alguém vai sair te instalando, né? Muito pelo contrário, precisa de uma avaliação antes de saber se você precisa ou não, ou se você pode receber o cuidado. Obrigada, doutor. Mande um abraço a toda a sua equipe, tá? Obrigado, muito obrigado. Nós vamos agora encerrando o programa por aqui, agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Muito obrigada, tá? Amanhã a gente volta. Beijo pra vocês, 10 horas te encontro, tá?